O tema que vocês escolheram é Nossas Escolhas e as Consequências, né? As consequências das nossas escolhas. E aí, assim, eu fiquei pensando em qual texto que eu iria usar, qual texto que eu embasaria essa fala sobre essa temática aí das escolhas das consequências, dos resultados, né? Então, assim, acabou que eu não pensei em um texto. Eu queria fazer um panorama em toda a Bíblia, para a gente extrair um princípio muito conhecido por nós, mas às vezes a gente esquece, é bom sempre estar relembrando. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse que de Deus não se zomba. Ninguém pode zombar de Deus. Por quê? Porque Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Deus conhece todas as coisas. Então, nós, seres humanos, a gente pode até zombar das pessoas, porque as outras pessoas não sabem tudo. Então, se nós zombarmos de alguém, na ausência desse alguém, ele nunca vai ficar sabendo, a não ser que alguém conte, a não ser que alguém fale para essa pessoa o que falaram dela, zombaram dela. Então, qual é a ideia do apóstolo Paulo? Nós não vemos Deus. Então, dá a impressão, como nós não o vemos, de que ele também não está vendo a gente. Então, tem pessoas que vivem de maneira a zombar de Deus. E isso significa viver como se Deus não fosse real. Viver como se Deus não existisse. Viver como se Deus não fosse onisciente. Viver de maneira frívola, superficial, pecaminosa, carnal. Por isso que ele fala isso na carta aos Gálatas, e nessa mesma carta ele trabalha a tensão que existe entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí ali ele diz que de Deus ninguém zomba, porque Deus sabe tudo, conhece tudo, vê tudo, e é todo-poderoso, pode tudo. Está em todos os lugares, ao mesmo tempo, caso haja necessidade ou propósito. Então, como a gente vai zombar de um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que está em todos os lugares, que conhece, inclusive, os desejos do nosso coração, conhece os pensamentos de nossa mente. Antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já conhece. Então, o apóstolo Paulo diz, já que é assim, já que Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, então ninguém pode zombar dele. Você pode até viver de maneira que não agrada a Deus, mas zombar de Deus você não pode. E é a conclusão do apóstolo, porque a pergunta é, por que, Paulo? Por que ninguém pode zombar de Deus se eu vejo tanta gente vivendo como se Deus não existisse, vivendo como se Deus não fosse importante, como se Deus não tivesse nada de bom para nos oferecer? Porque muitas vezes é apresentado à humanidade um Deus que é um estraga-prazeres, um Deus que coloca na sua lei várias proibições, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, a ideia que muitas pessoas têm de Deus é que Deus é um proibidor, Deus é um castrador, Deus é aquele que coloca limite e proíbe a gente de ter prazeres na vida. Só que a ideia é exatamente o contrário. É como se a humanidade vivesse à beira de um abismo e as proibições de Deus, ou seja, a lei de Deus, é como se fosse uma cerca que nos impede de cair no abismo. Então, as proibições de Deus para nós não é, de maneira nenhuma, para estragar os nossos prazeres. É para que a gente não caia nos abismos que uma vida pecaminosa traz para a gente.
E aí um abismo chama outro abismo e outro abismo, e a gente vai ladeira abaixo até chegar no fundo do poço. Então Paulo diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele será obrigado a colher. Quem planta melancia, colhe melancia. Quem planta goiaba, colhe goiaba. Não tem como plantar melancia e colher goiaba. Então a primeira coisa que a Bíblia está dizendo é, de acordo com o que semearmos, será a nossa colheita. Então, os meus pensamentos, as minhas falas, as minhas ações, a minha postura, o meu testemunho, tudo isso são sementes que eu vou jogando no campo da vida. Pensamentos, falas, ações, gestos, posturas, testemunhos, tudo que eu falo, que eu penso ou que eu faço é uma semente jogada no terreno da vida. E eu vou colher de acordo com as sementes que eu estou plantando. Por isso de Deus não se zomba. Porque a gente pode até, e Deus nos deu essa liberdade, cometer um pecado. A gente pode até desagradar a Deus. A gente pode até lançar sementes ruins. O que a gente não pode é deixar de colher o fruto ruim da semente ruim que lançamos. Isso a gente não consegue fugir. E aí eu gostaria de pegar de Gênesis e dar um voo rasante em toda a Bíblia para mostrar que é exatamente assim que acontece com as pessoas, é exatamente assim que as Escrituras revelam, e é exatamente assim que acontece na nossa vida. O primeiro exemplo não podia deixar de ser o primeiro, que é o Adão. Então, Deus colocou o cara no paraíso. Tudo de bom, tudo de melhor. E viu Deus que tudo era bom. E deu a ele toda a condição de obedecer, de agradar e de viver para a glória de Deus. Ele não morreria, ele tinha tudo o que precisava à sua volta, e a partir dele a humanidade se multiplicaria até que toda a terra estivesse povoada de um povo que se relaciona com Deus de maneira santa e real. Então, Adão plantou uma semente, o Adão fez uma escolha. Ele decidiu desobedecer a Deus. Ele sabia que não era para comer do fruto e ele comeu. Eva sabia que não era para comer do fruto e ela comeu. Eles sabiam. Em Gênesis 3, quando o diabo lança essa dúvida na cabeça de Eva, peraí, Deus não deixou vocês comerem de nenhuma? Vocês não podem comer nenhuma fruta? Não, a gente pode comer de todas. Só não pode da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que nada. Não, porque se comer, certamente morreremos. É isso que Deus falou. Essa é a única lei. Não come daquela árvore. E o ser humano não conseguiu guardar uma única lei. Então, olha só a nossa situação. Se Adão, que era sem pecado, que conversava com Deus face a face todos os dias, estava num ambiente onde nada era ruim, nada era injusto e nada era prejudicial para ele. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Sabe o que é que ele fez? Ele se cortou com a faca e tentou se curar com o queijo. Deus deu tudo o que ele precisava para viver uma vida santa, de relacionamento íntegro e integral com Deus. Mas ele decidiu desobedecer. Ele plantou uma semente, a semente da desobediência. Qual foi a sua colheita? Ele foi expulso do jardim, ele passou a ter que trabalhar para comer, ele passou a suar, ter o cansaço do seu trabalho, porque o seu corpo começou, então, por causa do pecado, a entrar em processo de morte. Por isso o cansaço, por isso o suor, por isso, depois de um determinado tempo, Adão morre. Então, depois dele, o pecado está instaurado. E aí, quando nasce o Caim, quando nasce o Abel, eles já nascem com natureza pecaminosa, porque herdaram a natureza pecaminosa dos seus pais, já expulsos do jardim. Então,
É por isso que Gênesis 3 entrou o pecado e Gênesis 4, um irmão matou o outro na facada. Imagina comigo, se na capa do jornal de amanhã, se a matéria de chamada do ESTV amanhã fosse crime hediondo em Vila Velha. 2 irmãos que eram sócios de uma grande empresa, um teve inveja do outro porque estava lucrando mais e foi lá e matou o irmão a facada, na frente de toda a família. A gente fica desesperado. Meu Deus, misericórdia, o mundo está acabando. Jesus está voltando. Gente, isso é desde que saiu do jardim. Para com isso, gente. Não está nada piorando. Piorou em Gênesis 3. Dali para frente está tudo igual. Só muda a tecnologia. Mas a morte é a mesma, o pecado é o mesmo, a maldade e injustiça humana é a mesma. Nós estamos colhendo o que o Adão plantou lá no jardim. Então vejam vocês como que as nossas escolhas geram consequências que ultrapassam a nossa própria existência. Porque uma escolha errada que eu faço hoje vai reverberar, vai refletir num prejuízo e num dano ao meu filho no futuro, ao meu neto, ao meu bisneto e assim sucessivamente. Então o primeiro exemplo é de Adão, que plantou mal e acabou colhendo mal e deixou essa herança maldita para toda a humanidade. Fora do jardim, nós temos o exemplo de um cara que plantou bem e colheu bem. E é um exemplo de coisas boas, que é um homem chamado Enoque. Enoque é descendente de Sete, que é descendente de Enos, que é descendente de Adão. Então, Enoque, diz a Bíblia, andou com Deus, plantou uma semente de relacionamento com Deus, plantou semente de piedade, de santidade. Enoque era tão pecador quanto seu pai, seu avô, seu bisavô, seu primeiro ancestral, que era o Adão. Ele já nasceu, ele era tão pecador quanto Caim. Porque a gente não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador. Então, o Enoque tinha natureza pecaminosa tal qual a de Caim. Por que é que o Caim colheu aquele resultado da sua escolha, matou o seu próprio irmão e perdeu a terra, perdeu a paz, saiu errante pelo mundo e a partir dele foi só desgraça? Porque ele plantou mal, colheu mal. E aí nós temos um descendente de Adão, o mesmo jeito que Caim, nós temos um cara de natureza pecaminosa, nós temos um cara que é carnal, igual a gente, carne e osso, tendencioso ao pecado, porém ele escolheu andar com Deus. Ou seja, ele plantou uma semente de relacionamento com o Criador. E aí, Deus o tomou para si. É lógico que Enoque cometeu o pecado, mas a gente não conhece os erros, os pecados e os prejuízos que a existência de Enoque trouxe à humanidade. Por quê? Porque ele plantou uma semente boa. Ele decidiu andar com Deus, ele colheu as consequências dessa decisão. E a partir daí a gente pode passar por Noé, por Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos os juízes, todos os profetas, o Cristo e todos os seus apóstolos e todos os pais da igreja e todo o remanescente fiel da igreja na Idade Média, toda a igreja reformada, toda a igreja contemporânea, moderna, a igreja reformada, a igreja contemporânea e assim sucessivamente. Mudam as épocas, mudam a tecnologia, mudam a cultura, muda a geografia, muda muita coisa. Mas uma coisa é imutável, a lei da semeadura. Essa é uma lei dada por Deus, que é o grande legislador do universo. O Isaac Newton não criou a lei da gravidade, ele descobriu a lei. Quem criou essa lei foi o nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e sabia que para viver bem nessa terra tinha que ter gravidade, porque senão a gente ia ficar tudo flutuando, ia ser uma vida horrível, flutuando pelo ar todo mundo. Então, nossas decisões decidem nossos destinos. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, esse título não é inédito, muita gente usa por aí,
E claro que eu ouvi de alguém há muitos anos atrás, mas se eu fosse dar um título para esse bate-papo, eu poderia chamar esse bate-papo aqui de Decisões Decidem Destinos. Ou seja, o que plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. E não tem para onde fugir. Essa lei é irrevogável. Não tem como revogar essa lei. Eu não consigo plantar melancia e colher goiaba. É impossível. Cada semente traz em si uma carga genética que vai produzir uma árvore conforme a genética contida naquela semente. Portanto, os frutos serão iguais à genética contida naquela semente. Semente de goiaba só produz pé de goiaba. Semente de melancia só produz pé de melancia. A carga genética da semente vai orientar qual será a planta que, consequentemente, dará o fruto igual ao fruto do qual a semente foi tirada. Então, uma segunda coisa que eu gostaria de falar, primeiro, é essa irrevogabilidade da lei da semeadura. A segunda coisa é uma percepção prática. E todos nós podemos perceber muito fácil. E é o quê? O fruto é sempre maior que a semente. Olha o tamanho da semente da melancia. E olha o tamanho da melancia. Olha o tamanho da semente da goiaba. E olha o tamanho da goiaba. Não existe um fruto que seja menor que a sua semente. Não existe. O que é que a gente pode aprender com isso? A nossa colheita sempre será abundantemente maior que a nossa semeadura. Por isso que Paulo fala que não falta semente ao que semeia. Porque eu semeio uma semente de melancia e colho uma melancia que traz 200 sementes dentro dela. Mas se eu não semear essa uma, eu não colho melancia. Consequentemente, eu morro com essa uma semente. Então, se eu semear, eu tenho várias melancias que trazem dentro de si várias sementes. Por isso que não falta semente para aquele que semeia. Então, a colheita é sempre maior que a semeadura. Qual é, então, o grande segredo das nossas decisões e das coisas que nos acontecem na vida? O grande segredo é que semente eu estou plantando. Eu quero uma colheita abundante. Não, você não precisa desejar a colheita abundante. Toda colheita é abundante quando é comparada com a semeadura. Então, é só você semear e esperar. A colheita será maior que a semente. Então, se eu falei uma mentira pequenininha, eu vou colher o resultado de uma mentira gigantesca, porque o fruto é sempre maior que a semente. Mas, se eu plantar um elogiozinho, eu vou colher o resultado de um grande elogio. Por quê? Porque o fruto é sempre maior que a semente. Então, as nossas decisões definem os nossos destinos, mas também definem a colheita que teremos. Então, cada decisão que eu tomo é uma semente que eu planto. Se eu plantar bem, vou colher bem. Se eu plantar... A colheita é sempre maior, gente. Sempre. Mas eu plantei e colhi uma tempestade de trovões. É porque a colheita é sempre maior que o plantio. O resultado, a consequência é sempre maior do que aquilo que eu semeei. Então, viver, e, claro, viver com Deus é muito simples. Conquistar as coisas, ser alvo de boas consequências, é muito fácil. Basta que a gente compreenda e creia na lei da semeadura, que muita gente chama da lei do retorno, né? Tudo aquilo que eu lanço, vai retornar para mim. Mas a Bíblia chama isso de lei da semeadura. Então, gente, de Deus não se zomba. Ninguém pode esconder nada dele, ninguém pode fugir dele, ninguém pode enganar a ele. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares, ele conhece
nossos pensamentos e nossos desejos. Portanto, o grande segredo é semear bem, plantar bem, porque aí a gente vai ter uma boa colheita. Ou seja, o grande segredo é decidir bem. Boas decisões serão boas sementes. E boas consequências serão as colheitas boas que teremos a partir da boa colheita que fazemos. Então, se você não está satisfeito com o que você está colhendo hoje, não tem problema. O que você está colhendo hoje é resultado do que você plantou lá atrás. É inevitável, é irrevogável. Então, você quer mudar a sua situação? Comece a partir de hoje a plantar melhor. Comece a partir de hoje a semear melhor, porque amanhã você terá uma melhor colheita. Então, esse é o grande segredo bíblico, demonstrado na vida de todas as pessoas da Bíblia, demonstrado nas nossas vidas. Quando decidimos bem, a gente se dá bem. Quando decidimos mal, a gente se dá mal. E a terceira coisa que eu queria falar, depois de falar da irrevogabilidade da lei da semeadura, depois de falar do tamanho da colheita em relação à semente, eu preciso também falar sobre a firmeza que devemos ter ao viver, se relacionando com Deus e viver como servo de Deus. Devemos nos preocupar em fazer o que é certo. Então eu vejo muita gente bem intencionada, muita gente boa, muita gente de caráter polido, transformado e moldado pelo Espírito de Deus. Eu vejo muita gente com boas intenções, querendo plantar bem, mas nem sempre conseguem. Então, assim, existe uma diferença entre fazer o que é certo e fazer o que dá certo. Às vezes o que dá certo não é certo. Então, que a gente escolha sempre fazer o que é certo, que depois vai acabar dando certo. Só que tem um tempo, gente. Ninguém planta hoje e amanhã já está colhendo. Se eu plantar uma semente de melancia aqui agora, vai demorar aí pelo menos 1 a 2 anos para eu colher a primeira melancia. Então, respeitar o processo entre a semente e a colheita. Existe um processo, existe um tempo. Tem planta, tem fruta que dá mais rápido, tem fruta que demora mais. Então, se eu plantar, sei lá, um pé de alface, daqui a 2 meses eu estou colhendo alface. Se eu plantar um pé de taioba, daqui a 2 meses eu estou colhendo taioba. Mas se eu plantar um caroço de manga, uma semente de manga, eu vou demorar aí 3 a 5 anos para começar a colher manga. Porque cada semente exige um tempo necessário para brotar, para crescer, para florescer e depois de amadurecido começar a frutificar. Então não se preocupe em fazer dar certo. Faça o que é certo. Algumas coisas vão ser mais rápidas, outras coisas serão mais demoradas. Mas se você fizer o que é certo, certamente depois vai dar certo. Então, decida bem, escolha bem, faça de acordo com a orientação de Deus, porque assim será sempre uma boa semeadura e você, consequentemente, terá sempre uma boa colheita. Que assim seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguém... Aqui, ó, o pastor Luciano falou, né? Algo importante, caso os frutos que estão chegando não estejam te agradando, muda a semente, mude a estratégia. Exatamente, é isso aí. Então é isso, meninas. Agora fiquem à vontade aí, fazer o que vocês quiserem.